Senhor para todo sempre. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é motivo de alegria estando aqui adorando junto com os irmãos e bendizendo ao nome do Senhor. Gostaria assim de agradecer aos irmãos pelas orações, pela presença que alguns foram me visitar, pela presença do nosso pastor, pela presença da irmã Sandra, da irmã Lina, Oswaldo, todos os irmãos, aqueles que se preocuparam, que perguntaram, pela noiva de André, que também assim me auxiliou, e o amor, a qual os irmãos demonstraram. E meus queridos irmãos, nós estamos com um tema bastante enfático, a qual está no livro de Colossenses. Queria que os irmãos assim abrissem a palavra do Senhor no livro de Colossenses, seu capítulo 1 e o versículo 10. Sabemos nós que o tema é sendo frutíferos no pleno conhecimento de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos fala em Colossenses capítulo 1, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, exaltado, bendito é o Teu nome para todos sempre. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Não existe e nunca haverá outro Deus semelhante ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Pai amado, estamos aqui presentes, Senhor, para enaltecer, glorificar, Senhor, Teu nome. Ó Pai amado, que nesta noite o Senhor possa abrir, Senhor, os nossos corações para que a Tua palavra possa, ó Deus amado, entrar, Senhor, para que a Tua palavra possa nos instruir, nos redarguir, Senhor, nos ensinar. Pai amado, que a Tua palavra venha, Senhor amado, Deus, a fazer feito em nossos corações, Senhor. Repreende todo o mal, desfaz todo o mal, Senhor amado, nesta noite. Pai amado, que cada coração, que cada ouvido, Senhor, esteja atento à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, o tema diz: sendo frutíferos no pleno conhecimento de Deus. E o texto a qual acabamos de ler fala, ressalta a respeito desse conhecimento em Deus. Sabemos nós que esta carta foi escrita no ano 60 depois de Cristo, a qual Paulo estava ali preso em sua primeira prisão residencial, a qual, meus queridos irmãos, as pessoas tinham acesso para visitar o apóstolo Paulo. Ali Paulo, ele tinha o livre acesso de ministrar a palavra do Senhor, de pregar, de pregar para os soldados, de pregar para todo aquele a qual ali estava presente. Mas, meus amados irmãos, aqui está a carta de Paulo direcionada para a igreja de Colossos. Como surgiu esta igreja? De que forma? Sabemos nós que foi na viagem do apóstolo Paulo, ali na Ásia Menor, em que ele propagou a palavra do Senhor. E sendo, pois, ali muito acessível, a palavra de Deus foi crescendo cada vez mais e foi fundada a igreja de Éfeso. E de repente, alguns até dizem que foi desta igreja de Éfeso, a igreja mãe, que surgiu
a igreja de Colossos e mediante as igrejas a qual está escrito no livro de Apocalipse: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, meus amados irmãos, esta igreja foi crescendo cada vez mais no conhecimento do nosso Deus. Mas mediante a isso, nós sabemos que foi introduzido ali seitas, heresias, a qual foi ali destruindo, foi minando a igreja de Colossos. Então a palavra nos fala que Epáfras, da igreja de Colossos, ele sai desta localidade e vai até Roma para visitar a Paulo, para buscar informação decorrente a essas seitas, a qual Epáfras, ele não tinha muito conhecimento a respeito daquelas heresias que estavam assim propagando, crescendo dentro da igreja de Colossos. E mediante a isso, meus amados irmãos, Epáfras, ele vai até Roma para assim conversar com Paulo, para buscar instrução. E de repente Paulo, ele escreve esta carta para Colossos, dizendo, sendo grato pela qual o conhecimento ali que eles estavam crescendo, pelo amor do Senhor, pela fé e pela paciência. Ou seja, Paulo estava ali elogiando a igreja de Colossos, pois não estava totalmente tomada pelaquela heresia, mas, meus amados irmãos, estavam sendo minando ali estas heresias. Mas mesmo assim Paulo não deixa de agradecer, de se agradar, pois estava sendo ouvida pelo todo canto do mundo, daquela localidade, a respeito da fé, a respeito do amor e da paciência daquela igreja. Mas, meus amados irmãos, sabemos que esta heresia estava crescendo, ou seja, era os gnosticistas, a qual estava ali ensinando coisas em que estava destruindo alguns pilares da igreja. Ou seja, o que é gnose? Significa conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento, a qual estava ali sendo propagado em Colossos, na igreja de Colossos, não era, meus queridos irmãos, o conhecimento de Deus, não era um conhecimento em Jesus Cristo. Ou seja, esses gnósticos se dizia que para adorar Deus, para se achegar até Deus, era necessário adorar os seres inferiores, ou seja, adorar primeiro aos anjos, adorar primeiro aos outros seres celestiais e depois para se achegar a Deus. Ou seja, várias outras coisas, heresias, estava sendo propagada naquela igreja, o legalismo, o ceticismo, ou seja, e tantas outras coisas que estavam ali deturpando a palavra do Senhor. Por isso que Paulo chama a atenção dos irmãos, para que, aleluia, não pegasse esse rumo, esse caminho, esta heresia, pois esta igreja estava assim no ápice da adoração dos seres celestiais, adoração aos anjos, adoração àquilo que era místico, daquilo que era sobrenatural, mas era perigoso. Ou seja, e Paulo diz para nós, aleluia, tão somente adorar ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, pois Ele, aleluia, morreu pelos nossos pecados. A Ele é a honra, a glória, o louvor, a exaltação, a santidade, a formosura e dada ao Senhor Jesus Cristo. Então perceba, meus queridos irmãos, que esta heresia estava crescendo a respeito das coisas. Não toque, não manuseie, não faça isso, ou seja, um sincretismo religioso. Perceba, meus queridos irmãos, que por intermédio da mídia, ou aquelas pessoas que gostam de ouvir a palavra pelo YouTube, ou seja, que buscam conselhos no YouTube, não pela palavra do Senhor, perceba que essas pessoas estão com miticismo total. Ou seja, para se achegar até Deus, para obter vitória, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que pegar um copo de água, ele tem que pegar o ungido, ele tem que pegar uma flor,
louvor, ele tem que pegar tanta coisa para adorar a Deus, para receber vitória. Aleluia, mas a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus. Aleluia, nele subsiste todas as coisas. É o Senhor Jesus Cristo, a qual ali João propagou, dizendo que Ele é Deus. Aleluia, que as coisas que apareceu, se não fosse Ele, nada do que foi feito se fez. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a santidade. O Senhor Jesus Cristo é o pilar, é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sem Ele, aleluia, estamos perdidos. Paulo, ele disse, se não fosse, aleluia, o sacrifício do Senhor, nós, aleluia, eram homens mais miseráveis desse mundo. Então perceba que Colossos, a igreja de Colossos, estava sendo destruída pelo gnosticismo, misticismo, pelo sincretismo, ceticismo e o legalismo. Ou seja, todas estas coisas que eu vos falei, para se achegar a Deus é necessário passar por tanta coisa. Todas estas coisas é sincretismo religioso. Perceba que não se pode, alguns falam, não pode usar brinco, não pode usar calça, não pode usar bermuda, não pode isso, não pode aquilo. Tudo isso a palavra do Senhor fala que é sincretismo religioso e nada mais presta. Então perceba que Paulo está falando aqui de um conhecimento não gnóstico, mas um conhecimento em Jesus Cristo. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, ele falou em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Porque ele expressa videira verdadeira? Porque sabemos nós que Israel era comparado como a videira, a qual ali em Isaías capítulo 5, o Senhor fala, eis que eu peguei uma semente, limpei, tirei as pedras, cerquei, plantei, reguei, coloquei ali uma torre de vigília, fiz um lagar, e quando aquela videira cresceu, os seus frutos foram maus. Ou seja, o Senhor está falando aqui de Israel. Israel era comparado como a videira. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala em João capítulo 15, eu sou a videira, mas não qualquer videira. Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim vai dar fruto. Perceba, meu amado irmão, que aquele que é cortado, ele nunca esteve na videira. Ou seja, mas aquele que está ligado na videira, esse vai produzir fruto, independente do estado em que a pessoa esteja. Era ali antigamente que quando os ramos esparramavam no chão, a qual ali a poeira cobria aqueles ramos, vinha ali o lavrador, vinha ali o dono da vinha, levantava aquela videira que estava no chão, esparramada no chão, e limpava ali porque estava sujo de poeira, e de repente, meus amados irmãos, ele, aleluia, colocava ali uma vara para sustentar aquela videira, e mediante a isso o sol, aleluia, penetrava sobre aquela videira, e ela começava a produzir fruto. Ou seja, sabemos nós, meus amados irmãos, que nós também, aleluia, somos os ramos. Às vezes nós combalimos no chão, às vezes a poeira do pecado nos cobre, às vezes a lama do pecado nos cobre, mas o dono da vinha, ele lava, aleluia, os seus ramos, aleluia, e sustenta os seus ramos, aleluia, com a vara, aleluia, tem todo o cuidado, tem todo o seu amor para ali produzir fruto. E de repente no livro de Apocalipse, o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, ele penetra sobre o nosso coração, e nós começamos a produzir frutos diante do Senhor. Perceba que aqui o conhecimento não está relacionado à atividade, não está relacionado a trabalho. Fruto não está relacionado a respeito de serviço, de trabalho, mas a Bíblia fala, aleluia, a qual João disse, aleluia, eis que vós tem produzir frutos
de arrependimento. E de repente veio também Paulo dizendo que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e temperança. Ou seja, às vezes nós pensamos que o Senhor está preocupado com a atividade, e é necessário sim, pois Pedro fala que nós somos pedras vivas diante do Senhor, nós somos organismos vivos. No entanto, meus amados irmãos, o Senhor não está preocupado com o trabalho a qual você possa estar aí agitado, com o serviço, não. O Senhor está preocupado primeiramente com a sua vida. O Senhor não está preocupado com aquilo que você está fazendo, Ele está preocupado primeiramente com o seu ser. Perceba que o Senhor primeiramente, para chamar os profetas, para ungir como profeta, perceba que o Senhor primeiro trata o profeta, para assim levar a sua palavra. Tanto que no livro de Isaías capítulo 1, versículo 6, o Senhor fala: aleluia, eis que o boi, ele conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Mas perceba que Isaías está profetizando, mas ainda não foi confirmado ele como profeta. Mas no capítulo 6, perceba que quando Isaías está ali, aleluia, fazendo, aleluia, adorando ali dentro da igreja, dentro do templo, talvez ali fazendo uma cerimônia, talvez fazendo ali, aleluia, qualquer ato de culto, mas de repente, a Bíblia nos fala que, aleluia, quando Isaías ele olha para o alto, aleluia, ele vê o Senhor sobre um alto e sublime trono, as abas do séquito do Senhor enchiam o templo, aleluia, a casa se encheu de fumaça, serafins voavam sobre ele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. E mediante aquilo, meu amado irmão, a Bíblia nos fala que quando Isaías contempla ao Senhor, ele disse: ai de mim, vou perecer, pois, aleluia, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. E de repente o anjo do Senhor vai, pega ali uma brasa viva do altar, toca sobre a boca, sobre os lábios de Isaías, e diz: eis que o seu pecado foi tirado, e a sua iniquidade não existe mais. E de repente podemos ouvir a voz do Senhor, aleluia, dizendo: a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? E mediante aquilo Isaías, aleluia, diz: eis-me aqui, envia a mim. Perceba, aleluia, que primeiramente ali, aleluia, Isaías estava profetizando, mas no capítulo 6, aleluia, ali é o chamado, aleluia, de Isaías como profeta. Sabe por quê, meu amado irmão? Aleluia, Isaías viu o Senhor, aleluia, mas primeiramente, quando morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor. Às vezes coisas são tiradas de nossas vidas, pois está atrapalhando a nossa intimidade com Deus. Isaías era um profeta que estava dentro do templo. Perceba que alguns aqui que leem a palavra do Senhor, perceba que era comum os profetas estarem dentro do templo. Tanto que a Bíblia fala que Natã estava onde? Dentro do templo, e profetizou para Davi. Era comum, aleluia, o rei ter um profeta. Mas, meu amado irmão, Isaías estava acostumado pelo templo. Isaías estava acostumado, melhor dizendo, pelo palácio. Estava acostumado, aleluia, pelo o descanso. Mas quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi aquele que criou muitas coisas. Criou armas. Foi um rei a qual o nome dele estava sendo propagado pelo todo mundo. Mas os olhos de Isaías estavam no rei Uzias. E nisso ele não enxergava nada, nem a presença de Deus. Às vezes os nossos olhares estão baixo, às vezes os nossos olhares estão terreno. Tanto que no livro de Colossenses vai dizer para nós olharmos para o alto. Então perceba que Isaías estava observando o rei Uzias e as obras do rei Uzias. Mas quando morreu o rei Uzias, às vezes é necessário morrer o nosso eu. Às vezes, meu amado irmão, a poda do Senhor tem que vir em nossas vidas. Alguns dizem que a poda é para lançar fora, mas a Bíblia fala que o Senhor ele não lança fora ninguém. Todo aquele que está ligado nele vai produzir fruto e a poda vai chegar. Mas aquele que não está ligado, aquele que não está sobre a videira,
em si ele vai embora, tanto que 1 João vai dizer que os falsos profetas estavam no meio de nós, disse João, mas ele não era dos nossos, ou seja, eles não estavam na videira, mas aquele, aleluia, que está na videira, ele permanece. Em João capítulo 15, a palavra permanecer aparece 11 vezes, pois aquele que permanecer em mim, aquele que permanecer no meu amor, aquele que permanecer na minha palavra, aquele que permanecer, ou seja, nós temos que permanecer no Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o gnosticismo, aquela seita estava sendo propagada sobre a igreja de Colossos, o conhecimento não da palavra de Deus, um conhecimento não bíblico, um conhecimento, aleluia, não voltado para o Senhor, e assim, aleluia, aquela seita foi crescendo que nem um câncer e destruindo tudo. Mas no livro de Oséias capítulo 4, a palavra do Senhor nos fala: ouve a palavra do Senhor, ó filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há conhecimento de Deus, nela só persiste o matar, o roubar, aleluia, arrombamento sobre arrombamento, e homicídio sobre homicídio. E no versículo 6 fala: eis que o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E a palavra continua a dizer: vós, ó sacerdotes, que esqueceste da minha palavra, também eu vou esquecer de você. Você é o sacerdote que despreza a minha lei, também eu vou desprezar você. Perceba, meu amado irmão, que o sacerdote, que o profeta estava se desviando do conhecimento da palavra de Deus, estava se desviando do conhecimento em Deus. Às vezes nós pensamos que o Senhor quer ortodoxia, que o Senhor quer simplesmente, aleluia, que nós guardamos a palavra. Ele quer sim, mas todavia perceba que quando o Senhor se direciona para a igreja de Éfeso, sim, a igreja que foi fundada, a qual Paulo estava ali presente, perceba que o Senhor, aleluia, volta para aquela igreja no livro de Apocalipse, a mesma igreja que foi fundada de Efésios. Perceba que o Senhor vai até aquela igreja e fala: eis que você tem ortodoxia, você tem ensinamento, você tem isso, tem aquilo, tem perseverança, o Senhor vai elogiando, mas perceba que o Senhor diz: mas porém venho contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. Às vezes nós pensamos que o Senhor, Ele quer atividade, mas todavia o Senhor, Ele quer amor, tanto que a palavra nos fala, aleluia, no livro de Colossenses, que Paulo elogiou a igreja de Colossos. Por que elogiou? Porque a igreja tinha fé, a igreja tinha amor e a igreja tinha paciência. Por que fé? Algumas pessoas falam: não, Cicrano que está lá fora não é cristão, mas ali tem uma fé. Meu amado irmão, isso não existe. Ou a pessoa está ligada na videira, ou não está, aleluia. Ou seja, perceba que a pessoa pode se dizer que tem fé, mas o alvo não está apontado para o Senhor. Ou seja, a fé tem que estar direcionada em Deus, a fé tem que estar direcionada no Senhor. Ou seja, aleluia, a fé é um dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Fé, amor e paciência. Então aquela igreja de Éfeso, aleluia, não tinha amor. O amor se esvaiu, o amor foi embora. Então, Senhor, aleluia, pelos lábios do profeta João, o Senhor fala para aquela igreja: vê onde você caiu, volta, arrependa-te, pois senão venho a ti e removerei de ti o teu castiçal. O que significa isso? Porque antigamente houve um terremoto, a qual ali destruiu a igreja de Éfeso, destruiu a igreja de Colossos e também a igreja de Laodiceia, que eram vizinhas, 3 cidades vizinhas. Mas perceba que Éfeso era rica, então logo se colocou de pé, e mediante a isso, ela foi se esvaindo, perdeu o seu amor no Senhor. E a igreja de Colossos também, aleluia, ainda que tinha a fé, paciência e o amor, mas a heresia estava crescendo dentro dela. Então, quando o terremoto veio, destruiu aquelas igrejas e necessitou que aquela igreja
fosse construída em outra localidade. E quando o Senhor fala que vai remover o seu castiçal, significa que Ele vai tirar aquela igreja, caso ela não viesse a retornar o seu primeiro amor. Meu amado irmão, meu querido irmão, perceba como está a sua vida nesta noite, como se encontra a sua vida diante de Deus. Às vezes nós levamos as coisas tudo no automático, às vezes as coisas estão feitas tudo ali no automático, às vezes nós nos preocupamos com as coisas terrenas, mas todavia o conhecimento em Deus, percebe-se que é o amor no Senhor. Aquela igreja de Atos estava crescendo em quê? Na comunhão, no partir do pão. Não era simplesmente um ajuntamento a qual chamou ali todo mundo, mutirão, para ali comer, não. Aleluia, era o amor que estava sendo fluído, era o amor que estava penetrando no coração daquela igreja, e todas aquelas pessoas se sentiam atraídas pelo aquele amor, e entrava, aleluia, ali naquela casa, entrava no templo para adorar o Senhor. O mundo está lá fora, nesse século 21, estas pessoas querem ver o amor de Deus em sua vida, ela quer ver aquela fé que você tem. Às vezes você fica com medo, aleluia, de tanta coisa. Sim, existe o vírus, e existe tanta coisa por aí, mas todavia nós recuamos, estamos recuados, mas todavia o Senhor nos chama. O Senhor disse: tu és Pedro, sobre esta pedra, aleluia, você vai edificar a minha igreja, e o inferno, aleluia, não vai vir contra você, aleluia, não. Nós não estamos na retaguarda, nós estamos avançando. É necessário avançar, é necessário, meu amado irmão, aleluia, se erguer. Assim como o ramo da videira está combalido no chão, assim é necessário, aleluia, nós levantarmos. Bendito é o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, aleluia, Isaías foi chamado para adorar ao Senhor Deus, para profetizar no capítulo 6. Um chamado, aleluia, verdadeiro. E às vezes nós estamos agitados, nós estamos, entre aspas, ativos, mas às vezes nós estamos na obra, mas não conhecemos o dono da obra. E pode isso acontecer? Perceba que muitos aí famosos têm casas não sei aonde, e uma pessoa fica cuidando daquela casa. Mas perceba que, aleluia, o caseiro nunca viu o dono da casa. Às vezes a pessoa está na obra, mas não conhece o dono da obra. Ou seja, o Senhor se preocupa com nossas vidas. E a poda chega assim. A poda do Senhor chega em nossas vidas. É um particular de Deus em nossas vidas. Perceba que o Senhor chamou Adão para um particular todos os dias antes da alva. Perceba, meu amado irmão, que Adão, quando pecou, ele se escondeu. E o Senhor falou: Adão, onde você está? O Senhor, meu amado irmão, não queria saber onde Adão estava, em que árvore Adão estava escondida, se era videira, figueira, se era qualquer tipo de árvore. Não era uma localidade geográfica, mas era espiritual. Adão, você pecou e agora, aleluia, você se afastou da minha presença. Onde você está, Adão? Adão se afastou. Isaías 59 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre Deus e mim. Perceba que o pecado, ele nos distancia do Senhor, mas todavia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chama, aleluia, para um conhecimento nele. Não é um conhecimento vasto, extra-bíblico, não é um conhecimento a qual Paulo até tinha, mas a Bíblia fala que Paulo chamou todas estas coisas como nada. Sabe por quê? Pois ele diz que, aleluia, a mensagem da cruz, ela é essencial na vida e na transformação do homem. Tanto que ele disse: é loucura para os judeus a mensagem da cruz,
mas nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ora, se não fosse o Senhor Jesus Cristo morto pelos nossos pecados, meu amado irmão, aonde nós estaríamos? Será que estaríamos aqui bendizendo ao Senhor? Não, de maneira alguma, não estaríamos aqui. Nós estávamos todos condenados, mas todavia, aleluia, o Senhor derramou o seu sangue por nossos pecados, aleluia, o véu do santuário se rasgou. Você não precisa de ter nenhum acesso de um homem para se achegar a Deus, você não precisa de um objeto para se aproximar do Senhor, não, aleluia, pelo sangue nós aproximamos do Senhor. Então se aproxime-se do Senhor com ousadia, disse a palavra aos Hebreus. Então, meu amado irmão, aleluia, sabemos nós que o conhecimento que Paulo está dizendo para esta carta aos Colossos é o conhecimento em Cristo. Perceba que quando você se converteu, foi pregado quem? Foi pregado Paulo, foi pregado Cicrano Bertano, foi a mensagem da cruz que penetrou no seu coração, e nós estamos aqui hoje. Então, meu amado irmão, aleluia, a Bíblia nos fala, bendito é o nome do Senhor, em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Os judeus estavam ali preocupados com cerimônias, preocupados com coisas religiosas, mas não estava, aleluia, tanto que os seus olhos estavam cegos e não viu que o Senhor Jesus Cristo estava ali presente, o Filho do Homem, tanto que a Bíblia fala que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Os judeus estavam preocupados com seus filactérios, com suas tranças longas, com o seu serviço, com o trabalho, com as suas orações longas dentro da casa, no meio da rua, para se aparecer. Perceba que algumas pessoas, meu amado irmão, nesse século 21, até mesmo para sair a paz do Senhor da boca dele, é difícil, porque ele se acha mais santo do que você, ele se acha mais santo do que o irmão. Mas, meu amado irmão, aleluia, quando Isaías viu ao Senhor sobre um alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, pois vou perecer, pois eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus lábios também estão impuros. Mas os meus olhos viram o Senhor. O que Isaías viu primeiro ali? Isaías não estava preocupado: ao Senhor, vou fazer um CD para testemunhar que viu o Senhor. Não, ele percebeu o seu pecado diante de Deus. Então, meu amado irmão, nós temos que perceber as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas misérias diante do Senhor. Então, aleluia, os judeus estavam preocupados com aquilo que é sincretismo religioso, com ortodoxia e muita coisa, mas não tinha amor, não tinha a esperança em Deus, não tinha a fé direcionada em Cristo. E a Bíblia nos fala, aleluia, em Mateus capítulo 16, versículo 13, meus amados irmãos, ali perceba que quando o Senhor estava com os seus discípulos, de repente, eu posso até imaginar que às vezes quando lemos a palavra do Senhor, a gente imagina algumas coisas, talvez até um sorriso nos lábios dos discípulos, quando o Senhor perguntou: o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? Eu posso ver aqui o sorriso na boca dos 11, porque um era do diabo, que era Judas Iscariotes, dos 11. Então perceba que o sorriso veio, e de repente eles falaram: dizem por aí que você é Jeremias, que você é um dos profetas, que você é Elias, talvez até com um sorriso nos lábios. Mas o Senhor tira o sorriso deles com a seguinte palavra: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ali eles se calaram.
Então, meu amado irmão, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor falou: muito bem, Simão Pedro, aleluia, pois não foi carne nem sangue que você revelou, e sim o meu Pai que está no céu. O Senhor Jesus Cristo estava ali passando um conhecimento, aleluia, dele, de Deus para os seus discípulos, uma experiência, um particular. É isso que o Senhor quer conosco nesta noite. Conhecimento é um particular. Às vezes, falando de uma forma secular, o nadador está ali nadando, fazendo muita coisa, se aparecendo no meio da multidão, as pessoas estão assistindo, ele nadando. Mas o mergulhador, quando ele vai no profundo mar, ninguém que está ali percebe-se onde ele está. Some na visão de todos aquele mergulhador. Mas quando o mergulhador retorna, ele retorna com experiência. Ou seja, o Senhor não está preocupado, aleluia, a qual nós devemos nos aparecer diante de todos, não. Temos que, em primeiro lugar, aleluia, ter este particular, esta experiência com Deus. Tanto que Ezequiel 47 fala, aleluia, que o anjo do Senhor, aleluia, chamou Ezequiel para entrar naquelas águas, para ter um particular com Deus, para ter um particular com o Senhor. E ele vai entrando naquelas águas, e as águas vai batendo sobre os seus pés, sobre os seus tornozelos, sobre os seus joelhos, sobre a sua cintura, os seus ombros, e assim era necessário passar por nado. Ou seja, aleluia, o Senhor convidou Ezequiel para uma intimidade com ele. E esta igreja de Colossos tinha uma intimidade com o Senhor, mas os gnosticistas estavam propagando para destruir os pilares daquela igreja, que eram a fé, o amor e a paciência, a qual eles tinham ali presente. Então, meu amado irmão Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para finalizar, perceba que, aleluia, a Bíblia nos conta que tem uma tempestade ali no livro de Mateus, capítulo 7. Essa história é bastante comum e contada em nosso meio. Vem a primeira tempestade, meu amado e minha amada irmã, a qual ali a Bíblia nos fala que o Senhor estava na polpa do barco dormindo, e a tempestade estava sendo agitada, o vento estava soprando, estava ali a ponto de derrubar aquele barco e afogar todos. E de repente eles usam toda a sua atividade para que pudessem se salvar. Mas eles se lembram o Senhor Jesus. E quando chama o Senhor, e o Senhor se levanta e fala: por acaso vocês não, o Senhor não se incomoda com nós pereçamos? E o Senhor, para resumir, vai, se levanta, aleluia, e repreende o vento e o mar. E houve grande bonança. E qual foi a palavra daqueles discípulos que estavam naquele barco? Qual foi a palavra? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós, quando lemos a palavra do Senhor, nós passamos abatidos. A gente pensa que eles estavam ali aplaudindo, estavam admirados, mas todavia ali era um ar de dúvida. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? E mediante a isso, era necessário a segunda tempestade, a qual está ali em Mateus capítulo 14. Perceba que Mateus é o único evangelista que conta duas tempestades. Perceba que vem a primeira tempestade, Jesus está no barco. Às vezes nós utilizamos aquele jargão: o Senhor está no barco. Mas em Mateus 14 o Senhor não está no barco. Então perceba, meu amado irmão, que os discípulos estavam ali. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Então vem a segunda tempestade. O Senhor força que eles entram naquele barco, e o Senhor vai orar. De repente, meu amado irmão, o vento foi soprando, a tempestade foi soprando e distanciando aquele barco. De repente vem a quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, eles ali labutando com aquela tempestade. E de repente, aleluia, naquela madrugada, naquela tempestade, vem o Senhor Jesus Cristo andando, aleluia, caminhando sobre aquelas águas, aleluia, para demonstrar para os seus discípulos que é Ele dono de todas as coisas, é Ele que
subsiste, é Ele que sustenta todas as coisas, nada foge do controle do Senhor. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele que criou o trono e principados, é o Senhor Jesus Cristo, a qual quando João ouviu o Senhor Jesus naquela cruz, sangrando, com sua boca partida, seu supercílio quebrado, aleluia, com a coroa de espinho, as suas mãos furadas, os seus pés furados, aleluia, o chicote, aleluia, sendo ali, aleluia, machucado, ele todo ralado pelas quedas. Então João, aleluia, de uma forma tão triste, se prostra diante daquela cruz, aleluia. Mas o Senhor, quando ali entrega seu espírito, ele vai para o Pai. Mas a Bíblia nos fala que quando João, pela perseverança, se encontra na ilha de Patmos, acorrentado naquela ilha pedregosa para morrer, mas de repente, meu amado irmão, a Bíblia nos fala que veio uma êxtase, a qual João vê ao Senhor, aleluia, e mais ele, o Senhor Jesus Cristo, não está mais ferido, aleluia. A Bíblia nos fala que os seus cabelos é branco como a neve, os seus olhos como chama de fogo, na sua cintura, aleluia, um cinto de ouro, aleluia, suas vestes é mais resplandecente do que o sol, aleluia, na sua boca, a voz é como multidão de muitas águas, da sua boca sai uma espada aguda, aleluia, os seus pés é como um latão reluzente, e quando, aleluia, João vê ao Senhor, aleluia, ele não se prostra, ele cai como morto. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é poderoso, e foi isso que Paulo falou para os Colossenses, aleluia, não desfaça, não tire a coluna principal, a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, amado irmão, veio a primeira tempestade, e os discípulos falaram: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Mas no capítulo 14 vem a segunda tempestade, 3 horas da manhã, o Senhor está andando sobre as águas, caminhando, para resumir, e de repente, aleluia, Pedro vai, aleluia, até o Senhor caminha, afunda, aleluia, e de repente o que acontece naquele momento? O Senhor repreende novamente o mar, e de repente qual é as palavras dele? Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Eles perceberam que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Às vezes vem a tempestade em nossas vidas e nós não reconhecemos que o Senhor é Deus, mas quando vem a segunda tempestade, aleluia, nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Às vezes vem tantas coisas em nossa vida, mas é para um relacionamento íntimo e sincero diante do Senhor. Que esta palavra seja aplicada aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar de pé. Convido assim o ministério de louvor, se for possível, para adorar aquele hino único, digno de receber honra, glória, louvor, exaltação, força, santidade, formosura, seja dada ao Senhor Jesus Cristo, uma adoração voltada ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor está aqui nesta noite, amém, igreja? A Bíblia nos fala que o Senhor caminhou sobre aquelas igrejas. O Senhor também está caminhando sobre nós nesta noite. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja como os ramos caído no chão. Talvez você entrou aqui de uma forma entristecida. Talvez você está, aleluia, com seu coração amargurado. Não sei como está a sua vida, mas o Senhor está aqui, aleluia. O dono da vinha está aqui nesta noite. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar, Ele quer que você venha produzir frutos de arrependimento, frutos de louvor, frutos de adoração, aleluia, amém?
Abra sua boca nesta noite para adorar o Senhor. Ao único que é digno de receber A honra, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado, Deus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado, coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser. Glória a Deus. Aleluia. A ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glória, louvor, exaltação seja dada ao Senhor, ao único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus amado, aqui estamos diante da Tua presença, meu Senhor, aqui está a Tua igreja, meu Senhor amado, a qual é Sua noiva, meu Senhor. Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Pai amado, ó Senhor, visitar, Senhor, cada vida aqui presente, cada pessoa, Deus amado, que entrou aqui, Senhor, para bendizer ao Teu nome. Ó Deus amado, o Senhor sabe a necessidade de cada um deles, o Senhor sabe como eles entraram aqui nesta noite, meu Senhor, mas todavia não estamos aqui para te pedir, Senhor, estamos aqui para te agradecer, ó Pai amado, pelo sacrifício vivo, a qual o Senhor fez ali naquela cruz, meu Senhor, pelo sofrimento a qual o Senhor passou, Deus amado, pelos nossos pecados, meu Senhor amado, a qual também o Senhor, aleluia, nos preparou um lugar, Deus amado, a qual o Senhor falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for para preparar lugar, voltarei novamente para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor, aleluia, fez uma promessa para nossas vidas, meu Senhor. Nós não tínhamos esperança, mas todavia a Tua palavra fala, aleluia, no livro de 1 Tessalonicenses, aleluia, não sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem, aleluia, pois o mesmo Senhor descerá do céu, aleluia, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, aleluia, ali vai soar a trombeta, os mortos em Cristo vai ressuscitar, e nós que ficarmos vivos seremos
fomos arrebatados para estarmos juntamente com o Senhor nos ares. A tua promessa no livro de Apocalipse é que o Senhor vai enxugar dos nossos lábios, aleluia, todo o nosso choro, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aleluia, vai tirar, aleluia, do nosso rosto todo luto, todo pranto. O Senhor vai colocar vestes novas, o Senhor vai nos dar um nome novo. O Senhor, aleluia, nós não vamos precisar de sol nenhum, pois a tua palavra fala que o Senhor é o nosso sol, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é nosso tudo. Amém e graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, com a oração silenciosa, estão despedidos.